devem te perguntar também, né? Como que funciona quando a esposa é católica e o marido é evangélico ou vice-versa? Como funciona? Um tem que converter o outro? É possível uma vida em Aham. comum? Eu já fiz casamentos, a gente chama de casamento misto, Ah, é? né? Quando são um evangélico e um católico, né? E pode casar na igreja, não tem problema nenhum em relação a isso, não. A parte que não é católica, ela tem que se comprometer que não vai interferir na parte católica, né? E, à medida do possível, permitir que a parte católica eduque os filhos na fé católica também, à medida do possível. Eu não acho que ninguém tem que se converter por alguém. Tipo Por assim, forçar a barra. Se exa- você não se converter, a gente não casa. exato. Não, pelo amor de Deus, né? Assim, não tem sentido. É Até aquilo que eu porque não vai falei durar, anteriormente. né? Exatamente, né? Quando você quer apresentar a fé pelo medo, por uma imposição, não vinga, não dura. Eu acho que é o mínimo que se espera é o respeito por aquilo que o outro acredita. Se você tá com alguém que te coloca numa situação de escolha, ou você vem para minha igreja, ou a gente termina, tchau e benção. Você não tem o que pensar. Você tem que escolher aquilo que é o mais importante, que é a sua fé. Se você é uma pessoa está te impondo isso logo no início, Não é um o bom que não sinal. vai fazer depois, né? A imposição aí vai vir de outras formas também. Então, tem que manter o respeito. Gente, eu tenho muitos amigos evangélicos, assim, pessoas próximas a mim, de conviver assim, tudo mais. Mesmo pessoas que me procuram para conversar. Que geralmente quem procura padre para conversar não tá bem, né? É. Sei lá, ninguém nos procura assim para Pra dar boa notícia e falar coisa boa. vou aumentar o dízimo, vou fazer uma doação para a igreja, né? Trouxe um pão aqui para você. Não. São pessoas que não estão bem emocionalmente, que querem um conselho, alguma coisa assim. E muitos evangélicos me procuram. E eu nunca, assim, nesse momento, usei, talvez ali da influência que eu tinha sobre aquela Naquele pessoa. momento de fragilidade. Exatamente, né? Para impor aquilo que eu acredito. Falo de Deus de uma forma universal e depois, olha, frequente sua igreja, vai para a igreja, né? Eu acho que esse movimento, assim, de você forçar aquilo que você acredita a alguém é absurdo, assim. É uma invasão, assim, de algo que deveria ser sagrado. E pela tua experiência, tem casal que funciona? Cada um Tem. professando a sua Já fé? vi É? muitos, assim, já vi muitos, tem sim. Já, e assim, tem que ter respeitos, né? Se você não tiver um respeito pelo outro, pelas diferenças do outro, aí realmente não se sustenta. E isso vale pra tudo. Mas eu já vi muitos casos, assim, que dão certo, sim, né? É. Bonito, inclusive. E quando chega num ponto que já estão casados e alguém se converte e falou você se converte ou não. Porque eu já vi essas histórias assim, que um dos dois fica muito Radical, alguma coisa radical, assim. né? E putz, isso dá uma dó, né? Porque mais pra frente vai se arrepender, né? Sim. É como eu falei, assim, se você tá impondo uma outra pessoa, eu não acredito que você, eu não, assim, iria aconselhar, então você se converte. Não. Eu acho que se quem tá tomando a decisão aí é a pessoa que tá impondo, não é você. Talvez ele quer jogar uma responsabilidade para você. Então a decisão é dele. Se ele quer sair, que saia ele, né? Que se ele quer terminar, que termine ele. Mas você não tem que impor nada para alguém. É coisas do tipo assim. Sempre falo, né? Padres e pastores. Você tá numa missa e eu começo a falar que quem tá lá que não é católico tem que se converter, não é minha missão essa, né? Ou vice-versa também, a gente vê muito, né? Assim, vem aqui se converter. As pessoas às vezes usam assim até imagens, eu já vi muito isso, né? Do que? Deus está me falando que se você não se converter, vai acontecer uma tragédia na sua vida. Através Sério? do. Tem muito isso, né? Isso não vem de Deus, né? Aquilo que vem de Deus traz paz. Mesmo que não seja algo bom, mas traz paz. Mas a gente não pode apresentar Deus através do medo. Porque se eu apresento Deus para uma pessoa através do medo, a relação que ela vai ter com Deus será sempre essa aí, de um Deus distante que não está atento. Isso vale para tudo. Eu vejo também, quando eu falei no início sobre transformar assim, atos religiosos em espetáculos, é justamente isso. Assim, caso de exorcismo, por exemplo, né? A gente vê muito isso.
Você já exorcizou alguém? Não, graças a Deus. Mas já presenciou? Acho que assim, eu já presenciei algo... Eu trouxe um padre, não sei se você viu esse papo Sim. que eu tive, padre de Portugal, Sim, né? eu já presenciei algo estranho, coisas Ah, estranhas. mas aí eu convivo com o Lene. E aí eu já presenciei várias coisas estranhas também. É verdade. Que não era demônio, eu acho que não, né? Era dor de Mas, assim, barriga. Era dor de barriga, ele sai correndo de vez em quando. Era Exato. intolerância. A intolerância, exatamente. A lactose, né? Mas assim, eu me arrisco sem medo de dizer que acho que uns 99% de casos que se atribui ao demônio não é o Tem demônio, outras explicações. são questões psicológicas. É fácil, inclusive, o que a psicologia vai chamar isso talvez de um histerismo coletivo. É fácil você induzir uma assembleia inteira a gritar, É claro. por exemplo, essas coisas todas. Você vai provocar aquilo, cair, tudo isso. Um dia desse eu peguei um voo de São Paulo a Belém, um voo longo, né? Já fez esse voo? Já. É quase um voo internacional, né? São quase 4 horas, 3 horas e meia de viagem. E assim, eu sentei do lado de um psiquiatra. Foi uma viagem interessantíssima para mim, porque eu comecei a perguntar. A psiquiatria explica, por exemplo, fenômenos tipo de aumentar a força? Explica, tem explicação científica. Tem libera alguma substância, alguma coisa que Sim, tem exato. uma força sobre-humana. Explica, por exemplo, você falar uma outra língua Também também. explica? Sim, Tem né? outra coisa que explica isso aí também. O quê? Chama cachaça. Cachaça. Tem cara O que Lenin fala várias, começa né? a falar várias línguas, alguma coisa lá fora. Então, assim, é muito fácil você induzir uma assembleia a isso. E aquilo, uma experiência. Aquilo vai acabar sendo um espetáculo, né? Parece assim que a pessoa que está ali na frente é poderosa, sabe? Assim, ela tem o poder de tirar o demônio, aquela coisa toda. Isso provoca um histerismo nas pessoas mesmo, aquela coisa, né? O mal, ele existe, a influência, a própria igreja, agora eu tô falando da igreja católica, né? Ela reconhece casos de exorcismo. Realmente, isso aqui a ciência não explica, né? Vai além da nossa capacidade. Tem catalogado, então, casos Tem. de real possessão. Tem casos catalogados. Aquele filme que você assistiu lá do Eu não Exorcista assisto. do Paulo? Eu tenho Você medo, não- eu tenho medo do diabo. Eu também tenho, mas esse daí eu assisti no avião, porque tava um monte de gente Se lá. for agora, talvez eu assistiria. Agora, eu assistir uma coisa dessa sozinho e tudo mais, eu não tenho coragem, não. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa, assim. Eu tenho medo do demônio, eu tenho medo de dormir com a luz apagada. Eu durmo com a luz do banheiro acesa. Sério? Eu durmo, eu não consigo dormir assim numa completa escuridão, sabe? E sempre as pessoas chamam a gente pra tirar um demônio, né? Assim, Já aconteceu? não era demônio. E o que que era? Era cachaça, Confundiram com outra coisa. coisas psicológicas, né? Essas situações assim. Eu já testemunhei, assim, uma outra coisa, assim, Estranha. estranha, sabe? Mas a maioria das vezes, eu só falo pra família ali, olha, seu filho, seu esposo, sua esposa, tá precisando muito mais de um psicólogo que de um padre, né? Tomar um remédio. Exatamente, né? São questões psicológicas. A igreja, ela tem uma posição em relação ao exorcismo hoje em dia? Tem, que é? tem um rito do exorcismo, Tem. né? Cada diocese tem um exorcista. Ah, é? Tem. Aqui em São Paulo, então, por exemplo, tem um. Tem sempre um padre que é o exorcista daquele Aí, lugar. E eu nunca fiz um exorcismo, né? Nunca, e pretendo nunca fazer também, né? Até porque eu reconheço que eu acho que eu não seria Tem pessoas. capaz de fazer, porque eu acho que eu ficaria com medo. Porque até em filme, essas coisas, você vê que tem padre que não segura a onda e chama um cara que é especialista naquilo, né? Isso, exatamente, né? Até se fala que tem que ter outras pessoas juntas, né? Assim, não fazer isso sozinho e tudo mais. Mas eu tenho medo, de verdade. Assim, eu acho que eu não me sairia muito bem nesse ofício, não. Mas isso que eu queria saber, é a minha dúvida. Então existe demônio, existe o mal, existe, sei lá, Lúcifer. Como que é que funciona isso? Sim, os anjos são anjos. A anjos gente caídos? a gente não pode ter a imagem. Caídos não no sentido figurado, né? Assim, sei lá, caiu do céu, né? Assim.
são anjos que se rebelaram, né? Doutrina católica que eu estou falando nesse momento. Não sei como pensam os evangélicos e tudo mais. Então a primeira coisa é tirar a imagem do demônio como aquele ser feio, chifre. né? Não, né? São anjos. E anjos não têm fisionomia. É uma cultura muito renascentista que a gente herdou. Aquela coisa de anjo. De asas, essas coisas, os cachinhos, túnica, né? Não, são seres que não têm corporeidade, né? Então a gente não pode pensar em anjos, tanto anjos bons como anjos ruins, com um corpo. Ele assume formas. Por exemplo, o demônio, ele possessa alguém. Eu sou muito leigo, tá? Posso estar até errando em algumas, mas assim, pouco que eu conheço, ele assume formas, né? Ele toma uma corporeidade. Mas são anjos que se rebelaram contra Deus, que tentam, né? A Bíblia está cheia de situações a respeito disso. Apocalipse traz isso também, essa batalha que existe entre Miguel, né? E a serpente e tudo mais. Então, mas a Bíblia também traz uma mensagem muito importante. O bem sempre triunfa no final, né? O mal, ele existe. O livro do Apocalipse é exatamente isso. É um livro de liturgia, de esperança. Você tem lá a presença do mal, a besta, aquela coisa toda. O mal existe, mas no final o bem triunfa. As pessoas distorcem a mensagem do Apocalipse. Ele é escrito num ambiente de super perseguição do Império Romano contra os cristãos. Os cristãos estão morrendo, estão sendo lançadas feras. Os historiadores antigos falam de rios de sangue e tudo mais. Então, a imagem do mal é real. A besta ali é a personificação do império, do imperador, não é, né? Mas o mal não triunfa. No final, o bem vence, sempre.